Pessoal, tudo bem? Chico Milk aqui mais uma vez com você para mais um Café com Milk. Antes de falar sobre o que eu quero falar hoje, queria perguntar para você como é que foi a sua semana do consumidor. Se você conseguiu aproveitar os preços, se você encontrou o que você estava procurando. Cara, eu vejo essas oportunidades como boas oportunidades. Eu não acho que Black Friday e Semana do Consumidor sejam períodos ruins para comprar livro. Que a gente é enganado, só é enganado com valores de desconto. Na verdade, a gente é enganado quando a gente não sabe quanto que o livro custa, né? Quanto que ele normalmente custa. E se você acompanha, né? Eu pelo menos eu tenho uma lista dos livros que eu quero e pelo menos uma vez por semana eu entro para ver como é que tá. E com o tempo, né, você começa a ver aquela lista constantemente, você acaba meio que decorando ali quanto que tá o valor, né, dos livros. E tem as pegadinhas também, né, uma semana antes da Semana do Consumidor aí, um livro que eu queria muito, que é um livro caro, né, é, caiu o preço dele tava muito abaixo do valor de capa, mas eu pensei, puxa, mas é a Semana do Consumidor, ele é super provável que esse livro vai entrar numa promoção melhor. E aí não deu outra, né? Eu esperei e na Semana do Consumidor ele estava custando quase R$ 40 mais barato do que na semana anterior. Então, yes. E você, conta aí, você conseguiu pegar bastante coisa agora, né? Como é que foi para você? Agora eu tô aqui naquele processo de espera, né? Nem tudo que a gente compra é, tem pronta entrega, são muitas entregas no Brasil todo, né? Por causa dessa promoção. É, e aí a gente tem que aguardar um pouquinho, né? A gente pode falar também no próximo vídeo aí sobre as semanas de promoção, né? Porque para comprar livros tem vários períodos aí do ano, né? Que são bons para comprar. A Semana do Consumidor, que agora é em março, é um período muito bom. Quando tem feira de livros no Brasil, por exemplo, Bienal e a Feira do Livro, Festa do Livro da USP. A Festa do Livro, geralmente as editoras colocam muita coisa em promoção é, nos sites, né, nos próprios sites. E aí as grandes empresas aí como a Amazon e o Submarino, né, que também investem muito em livro, eles também não ficam para trás nessa época, eles sempre colocam também os livros com boas promoções. E óbvio, a Black Friday, né? A Black Friday tem, se você sabe, se você pesquisa, você encontra muita coisa boa. Mas não é esse o assunto, mas eu realmente quero falar de livro. E hoje eu quero falar do primeiro livro do canal. Eu quero falar aqui especificamente de um livro. Esse livro que eu terminei agora no fim de semana. Germinal, de Émile Zola. Olha, gente, eu não esperava. Eu não esperava um livro desse, viu? Eu não imaginava que a história se ia se desenrolar do jeito que se desenrolou. Gente, que livro impactante. Antes da gente começar, se você gostar desse vídeo, se você curtir aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você curtir esse vídeo também, compartilha esse, é, esse vídeo. Comenta aqui se você já leu se você já leu o Germinal, né? E vamos conversar sobre isso. Esse livro é muito, muito, muito interessante. Não à toa, Germinal está nas grandes listas dos grandes livros de todos os tempos. Não é difícil você encontrar, por exemplo, naquelas listas, né, que sempre tem, né? Os 100 livros que você precisa ler até morrer. Os 100 maiores clássicos de todos os tempos. Ou tem aqueles livros, né? Os 500 maiores livros, blá blá blá. Cara, sempre Germinal tá junto. E aí você. Essa discussão do clássico é uma discussão que também merece um vídeo só pra isso, né? Porque nem tudo é clássico, né? Hoje essa palavra foi meio que banalizada, né? Mas. Mas eu posso dizer que isso aqui realmente é devastador. É um livro muito profundo, muito humano e desumano ao mesmo tempo.
cara, isso aqui foi uma experiência na minha vida. Então, do que se trata, né, Germinal? É, nós temos a chegada de um rapaz chamado Etienne. Aí já tem o primeiro enrosco, né? Porque eu peguei essa versão aqui, que é do início dos anos 80, de uma editora que nem era focada em fazer livros de literatura, era focada em fazer livros de técnicos, né? E eles fizeram essa versão aqui de Germinal. E, gente, eu nunca vi um livro com tantos erros de português na minha vida, com um português todo mal escrito, um livro mal revisado. Infelizmente, graças a Deus, essa não é a versão que existe hoje no mercado brasileiro, né? Hoje tem uma da Estação Liberdade, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar. E que é uma versão muito melhor, toda revisadinha, muito bem, muito melhor distribuído. Esse texto aqui é muito compactado, né? Olha só, é um texto que, né, é um texto blocado, né? Com aquela fonte um pouquinho menor. Então, assim, foi uma luta ler isso aqui. Por várias coisas. Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, um só, porque não tem como dar muitos, porque senão eu ia fazer um vídeo só dos problemas com essa versão aqui. Um deles é sozinho, com um crase no O do só, sozinho, sozinho. Eu até procurei professores de português, que davam aula na época, no começo dos anos 80, e eu perguntei para eles se existia alguma regra do português, né, de você pegar vogais abertos e você colocar uma crase em cima. Eu sei que é absurdo. E a pessoa falou, não, nunca vi isso na minha vida. Eu não sei que português que foi feito aqui, dá a impressão às vezes que nem é um português brasileiro, às vezes dá a impressão que é uma adaptação do francês para o português. Gente, uma confusão. E isso foi meio que um entrave para mim. Eu não consegui me envolver com o livro rapidamente. Eu demorei muito para conseguir embalar nesse livro, né? Então, assim, foi uma dificuldade. Mas a qualidade do livro, a qualidade da narrativa supera qualquer problema, né? Supera qualquer coisa. A única coisa que eu gosto demais dessa capa é essa ilustração. Eu adoro capas ilustradas e eu achei bem legal essa capa aqui, né? Bem interessante mesmo, porque ilustra um pouco do teu imaginário para a hora de ler o livro, né? Bom, a gente acompanha o Etienne, e que aqui foi traduzido, nome traduzido, gente. Pensa numa coisa horrível, né? Foi traduzido para Estevão. Eu não consigo entender o propósito de você traduzir o nome de uma pessoa, mas tudo bem. Não é a primeira vez que eu vejo isso. E aqui o Etienne, eu vou usar o nome original dele, ele chega numa... Ele é um cara que está ali caminhando atrás de trabalho, né? E ele encontra ali uma mina de carvão, encontra pessoas, e essas pessoas falam que ali tem uma mina de carvão e tudo mais. E esse cara, né, se habilita ali para trabalhar. E o começo desse livro é literalmente esse cara entrando na mina para trabalhar. E aí tem uma parte bem assim claustrofóbica, né, do cara descendo. A gente não tem ideia, né, mas eles descem, né, a exploração de minas de carvão é uma coisa absurda, né, de você descer quase que quilômetro, né, quase que 1 quilômetro para baixo da terra, numa escuridão total. Imagina, é tudo um breu total, né, e tudo, aquelas cavernas tudo esculpidas, né, pelos homens que estão ali explorando aquilo. Então, assim, te dá uma sensação de aperto, uma sensação de angústia, de claustrofobia mesmo, né? Tem até um amigo que a gente leu junto, né? Eu li e ele também leu, e ele foi a primeira coisa que ele comentou. Ele falou, cara, eu me senti muito sufocado por essa leitura no começo, né? E aí o que acontece? A gente vai vendo o Etienne se desenvolvendo ali naquele lugar, criando relacionamentos.
E cada vez mais a companhia que administra, né, essa mina, né, e existem outras minas ao redor também, elas começam a dificultar a vida dessas pessoas. E os relatos da vida das pessoas, do quanto que elas têm que fazer manobra, né, para conseguir comprar alguma coisa, para comprar um pedacinho de pão, para comprar um pedacinho de carne, em famílias gigantescas com muitos e muitos filhos. E você fica pensando assim, caramba, cara, que coisa horrível isso, né? Porque o cenário, o Zola vai pintando esse cenário aos pouquinhos. E isso foi o que foi me ganhando, porque eu gosto muito de desenvolvimento de personagens. E de repente você começa a ver uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, forte trabalhando na mina, é um cara icônico, né? E aí de repente em casa o cara tem problemas, né, com uma filha doente, e aí tem mais outros dois filhos que ficam lá brincando e eles brincam o tempo todo para tentar esquecer da fome, né? E aí tem um filho que se acidenta na mina. Gente, é uma coisa assim, aquela casa que é um cômodo só separado por cortinas, sabe? Tipo, o que um faz, todo mundo escuta, né? Aquela é uma subvida, é um relato que é ladeira abaixo. O meu pensamento sobre Germinal é, cara, eu nunca li um livro tão ladeira abaixo na minha vida. Então assim, quando você tem todo esse cenário pintado, né, que o Zola deixa você entender como que é a vida daquelas pessoas ali, né? Aquela vida de súplica, aquela vida de trabalhar numa mina, que as pessoas ficam cobertas de carvão, né? Então e voltam imundas para casa. Aí você fica pensando, cara, não tem banho, não tem nada, é uma coisa assim, tipo, se enxagou numa água suja ali e tá valendo, né? Pra poder comer e dormir daquele jeito. Então, assim, é realmente uma experiência esse livro, né? E aí o que que acontece? Essas pessoas, né? O Etienne, junto com essas outras pessoas que trabalham ali na mina, elas começam a perceber que a companhia que administra essa mina está cada vez mais apertando eles para eles trabalharem mais e ganharem menos. Isso é uma coisa que a gente vê na sociedade até hoje. Isso é um clássico, né? Isso infelizmente, é uma realidade. E aqui é retratado de uma forma perfeita. Perfeita até demais, porque chegam alguns momentos que são muito incômodos. E é óbvio, né, que ali essas pessoas começam a organizar. Elas sabem que elas são a mão de obra, então o que, que elas vão fazer? Greve. Elas vão fazer o quê? Paralisação, elas vão trabalhar protestando. Só que essas coisas vão começar a ganhar proporções, essas revoltas, elas saem do controle. E é muito interessante porque a gente acompanha o Etienne e ele, né, tem algumas ideias ali de um cara revolucionário, e ele acaba se tornando, ganhando uma figura de líder no meio daquelas pessoas. E ele tem um ideal na cabeça dele, né? De que seja um trabalho justo, de que as pessoas ganhem dinheiro assim, assim, assado. E aqui eu nem vou entrar nos pormenores de que esse aqui representa um lado da sociedade, esse aqui representa outro. Eu não vou falar de esquerda e direita de jeito nenhum. Eu não vou entrar nesse papo, porque eu acho que é muito reduzido você enxergar a vida só dessa forma. A gente vê na nossa sociedade hoje, cara, a vida não tem só dois lados, né? Então assim, tem muito mais coisas acontecendo, é muito mais do que esquerda e direita. São pessoas, são vidas, são escolhas, né? E dentro do lado que, vamos dizer assim, elas estão vivendo, tem vários lados, né? Tem várias coisas. Então, por exemplo, no meio das revoluções, a gente vê que o sonho do Etienne era mas as pessoas no meio daquele aglomero de pessoas saindo na rua protestando, as coisas saem do controle porque nem todo mundo pensa como ele. Aí a gente vê a problemática disso, né?
Então o que acontece? Algumas pessoas acabam morrendo no caminho, né? Crimes começam a acontecer, uma selvageria, uma coisa assim que é muito impactante. Tem trechos desse livro aqui que eu fiquei assim, eu fiquei horrorizado. Eu lembro que teve um momento que eu tava lendo e que eu lembro que eu fiquei de boca aberta, assim, dizendo, não acredito que esse cara tá escrevendo isso. E eu lembro que minha esposa virou pra mim e falou assim, que você tá com essa cara de enterro? E eu falei, você não tem noção do que eu tô lendo. Ela falou, não quero saber, não me interessa, eu não gosto de saber essas coisas. Ela já não curte muito esse tipo de literatura. E eu também não sabia que esse livro chegaria nesse ponto. Para mim era um livro que eu imaginava que ia ter uma revolução, mas a gente não tem ideia do que a gente está entrando, né? Eu me senti como assistindo Nada de Novo no Front, né? Que o rapaz vai pra guerra e ele pensa só tipo, ah, beleza, vou pra guerra. Pô, que legal, eu tô indo pra guerra. E não é só isso, né? Você vai viver as consequências daquela guerra, né? E ali, naquela revolução, as coisas começam a sair do controle e eles que são os revolucionários acabam tendo que alguns têm que se esconder, outros têm que viver uma vida de cabeça baixa. O exército é trazido, né, pelo menos uma fração de um exército é trazida ali para a cidade para tentar, vamos dizer assim, manter os ânimos mais, né, mais calmos. E, gente, chega um ponto que esses ânimos não tem como aguentar mais. As pessoas se revoltam contra esse exército como se eles representassem também esse mal que está acontecendo, porque, né, uma vez que a greve começa, gente, o negócio vai longe e eles assumem essa posição de realmente lutar até o fim, né? E cara, é assim, as consequências disso são devastadoras, né? Eu não quero dar spoilers, assim, para mim tudo isso que eu tô falando são spoilers gigantescos. No meu conceito, eles são. Mas eu não quero contar detalhes, porque os detalhes são muito ricos, deixam esse livro muito bons, assim, no sentido de, cara, como que esse cara teve a arte de escrever sobre isso, né? Eu quero falar sobre duas coisas específicas aqui que me chamaram muita atenção. O Zola sabe usar os momentos certos para colocar determinadas coisas, para você entender a profundidade das coisas. E eu quero dar o exemplo disso com os animais que tem aqui. Quais animais? Os cavalos. Os cavalos que trabalham na mina, eles estão ali há muito tempo. E é muito curioso que tem uma cena que chega um cavalo que está de fora da mina, né? E ele se encontra com um cavalo que está lá dentro. E a gente não tem ideia de quanto tempo que esse cavalo está lá dentro. E, e aí fala que quando esse cavalo que está dentro da mina sente o cheiro do outro cavalo, o Zola fala que ele sente o cheiro da liberdade, né? Ele sente o cheiro do ar livre e ele fica todo eufórico e ele fica empolgado. E ali é um pequeno paralelo, né, do homem que está preso numa situação e sente o cheiro, sente a possibilidade de uma liberdade, né? Ele sente a chance de mudar a vida dele, né? Ou sente assim, tipo, puxa, um dia eu vivi isso e deixa eu sentir só mais um pouquinho isso. Cara, isso é muito forte. Quando você lê assim, você não tem como, não um nó na garganta instantaneamente, né? E mais para frente a gente vê aí um desses cavalos também acaba morrendo e o outro cavalo chega para cheirar ele, né? E ele começa a cheirar esse o companheiro que não aguentou, né, todo aquele ritmo de vida e tudo mais. E o cavalo fica ali ao lado do seu companheiro, cheirando. Cara, parece uma coisa boba que eu tô contando. Mas no contexto, você descobre que aquele cavalo estava há mais de 10 anos sem sair da mina. Nossa, cara, é um negócio assim. É muito revoltante você pensar nisso, né? E assim, a riqueza de detalhes que o Zola coloca aqui
isso me faz pensar que ele tinha um conhecimento muito profundo disso. Eu realmente não sei se ele trabalhou numa mina ou quanto que ele se envolveu numa mina, né, de extração de carvão, mas esse cara tem conhecimentos e tem um vocabulário tão rico sobre isso que, assim, é surpreendente, né? Outra coisa que a gente vê, assim, é, é como os problemas sempre têm espaço para eles aumentarem, né? Então, assim, chega um momento desse livro que se diz assim, cara, não tem mais o que acontecer, não tem como esse livro ir mais para frente nisso, tá muito dolorido tudo isso, né? Isso tudo. E aí Zola vai lá e joga na sua cara, assim, né? Tipo, um cavalo que morre, uma pessoa que é despida na frente de todo mundo e ela é, né, tipo, tiram a vida dessa pessoa na frente de todo mundo e tentam arrancar os seus órgãos na unhada. É esse o nível. É esse o nível da brutalidade que esse livro te mostra. E aí você fica pensando assim, nossa, mas sobre o que é esse livro? Não, são pessoas normais. São pessoas como eu e você, mas que são expostas a níveis absurdos, absurdos de vamos dizer assim, eles são levados, a humanidade deles é jogada no chão de formas absurdas que a gente não consegue nem imaginar que essas coisas podem acontecer, né? E cara, eu confesso para vocês, no final desse livro eu não tive como, não aguentei, eu chorei porque chega um momento que você não aguenta mais, né? E eu não tô falando isso aqui para deixar o vídeo, nossa, puxa, o cara falou que chorou. Não, não é isso, cara. Esse livro mostra o quanto que a busca pelo poder de alguns transforma a vida de outros no inferno, né? O quanto que para eu conseguir fazer com que a minha vida tenha aquilo, para que eu conquiste aquilo que eu tenho ou conquistar a posição que eu quero, é, eu preciso colocar às vezes pessoas numa subcondição, né? Essa é uma ideia que permeia aí todo esse livro e que a gente vê na sociedade hoje, né? Isso é muito, muito, muito sério, muito triste, né? A gente pensar nisso. E o livro termina com a conclusão, né, do Etienne sobre toda essa revolução. E é exatamente no final do livro que você entende o nome, né? Germinal, que dá uma ideia de algo germinando, que é algo da ideia de algo que está nascendo, né? E aí a gente tem que ter a ideia de que uma semente, para que ela, né, ela consiga brotar, ela consiga germinar e crescer e dar frutos, ela precisa morrer. Então essa ideia do fruto que, né, da semente que cai na terra morre e morre para poder crescer e se tornar algo vivo e com muito mais possibilidades, essa é uma ideia que a gente precisa ter em mente, né? Então eu estou te dando essa dica, se você quiser ler esse livro, vai com essa ideia da semente que precisa morrer para dar vida, né? Então assim, você entende perfeitamente isso no final do livro. Eu fiquei assim, tipo, uau, que legal isso, cara, que legal, que massa, que genial. E aí você entende por que um livro é um clássico, né? Isso aqui mostra por que um livro é um clássico, gente. Nossa, isso aqui eu eu nunca tinha lido nada igual ao Germinal. Eu já tinha lido coisas impactantes. No meu Instagram, até essa semana, eu fiz um post sobre livros impactantes, né? Livros difíceis aí de digerir, que são só ladeira abaixo, e com certeza Germinal tá lá. Confere lá o meu Instagram, me segue lá, você vai curtir. Eu tenho postado semanalmente, aí, quase todos os dias eu tenho postado. E tenho falado muito sobre livros, né? E falo um pouquinho lá sobre Germinal também. E é isso, gente. Quero deixar essa recomendação, esse livro sensacional, extremamente recomendável. Eu sinceramente nunca tinha
experimentado nada como isso. Eu já tinha lido coisas muito tristes, mas nada chega nem perto do que é Germinal. E não é porque é triste que é ruim, de jeito nenhum. Não é porque tem coisas, desumanizações e problemas e tudo mais que esse livro é ruim. De jeito nenhum. Esse livro é espetacular, né? E eu recomendo a leitura para todo mundo que quiser ter uma experiência. Isso é muito mais do que só uma leitura, é uma experiência. Isso é um mergulho na literatura, né? Então, quero deixar essa recomendação para você. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse tempo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, nos segue aí no Instagram, né? Que eu tô lá sempre postando também. E você vai conhecer um pouquinho mais aí das minhas leituras e da minha vida fora aqui do YouTube. E é isso, gente. Beleza? Muito obrigado. E até mais.